Bem, pessoal, aqui está falando nesse próximo tópico, onde está a imagem de Hitler, né? Vocês podem ver ali a foto dele na sua juventude, que ele era um homem jovem. A Alemanha enfrentava sérias crises econômicas, como a gente já falou. E as pessoas estavam desconfiadas já desse partido partido não, desse regime, né, da república, que era uma república liberal, democrática, e essa situação o povo já estava meio desconfiado, não queria muito, né, saber, porque tinham recém chegado nesse novo sistema, eles eram um sistema de monarquia, então ficavam desconfiados e até culpavam ali essa monarquia, essa república liberal, justamente pelos fatos que assim aconteciam. Bem, a Alemanha enfrentava sérias crises econômicas que abalaram o regime liberal. Essa situação favoreceu a expansão de movimentos de esquerda pelo país, bem como os de extrema direita. Em 1923, nesse segundo tópico aqui, em 1923, as tropas francesas invadiram a região de Ruhr, na Alemanha. A ocupação foi estratégica porque a região era centralizada e com essa invasão a França reivindicava o pagamento das indenizações de terra, já que a Alemanha não estava cumprindo muito bem o seu acordo. Bem, gente, a França, então, além de tudo, porque a França tinha uma grande rivalidade com a Alemanha e ela não se contentava por ela ter perdido já uma guerra para a Alemanha, ela queria se vingar de todo custo. E nesse Tratado de Versalhes, ela consegue, então, uma brecha para que ela entre dentro da Alemanha e esse tratado também acabava proibindo o quê? O armamento, né? Eles tinham uma quantidade para fazer de armamento, não poderia ultrapassar, eles não poderiam ter uma quantidade excessiva de militares, de soldados militaristas, né? Eles não poderiam também a economia ficou defasada, uma série de outras situações que realmente prejudicou a Alemanha em todos os sentidos, sociais, econômicos, culturais, todos foram abalados. A situação econômica aqui, acompanhando, a situação econômica alemã só piorava uma vez que a inflação era altíssima e a moeda alemã estava muito desvalorizada. Buscando aproveitar-se da fragilidade econômica, entra então Hitler. Com todo esse cenário instaurado, ele já estava dentro do partido político nazista, né? Que eles mesmos haviam criado. Os ideais já estavam fomentados. Ele já tinha então um grupo de pessoas que eram seguidores dele. Obedeciam então às leis que ele ditava, às ordens e tudo quanto mais ele achasse que fosse importante para a sua investida. Porém, então, eles tentam um golpe. E esse golpe acaba, então, que não dá certo e Adolf Hitler acaba sendo preso, né? Ele fica preso por um bom tempo e lá na cadeia ele acaba escrevendo, então, um livro, que é onde ele publica esse livro e esse livro depois ficou muito conhecido e ao contrário dele ter sido preso e não ter, quando ele sai dessa prisão, era para ele ter ficado um período, ele fica por um período menor ainda, ele sai com esse livro é muito bem aclamado pela burguesia, que se chama Só um minutinho que eu vou buscar aqui o nome, para vocês verem. É interessante que a gente pode acompanhar também as imagens, né? A gente pode ver Mein Kampf. Quer dizer, o livro é a minha luta. Então ele escreve esse livro no qual ele tem toda a sua ideologia programada e instaurada de como ele via a Alemanha, como ele queria uma Alemanha, segundo o pensamento dele, hegemônica, ariana, né? E para isso, ele não, por trás dessas escritas, ele, claro, não minuciosamente, ele não falou qual era a forma que ele faria para que isso viesse então a concretizar. Ele falou só a história bonita, né? A história pincelada, que acabou então convencendo os alemães, a sociedade alemã. Aqui, voltando no outro tópico, está falando assim, buscando aproveitar-se da fragilidade econômica e das dificuldades políticas do país, Adolf Hitler, apoiado pelo partido nazista, pelos monarquistas nacionalistas, tentou um golpe contra o governo republicano. No episódio Putin de Munique,
mas acabou preso, foi julgado e condenado por 5 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas esses 9 meses. É claro que a gente sabe que os burgueses, né, a burguesia acabou juntando ali o seu poder político para tirar Hitler, então, da prisão mais cedo. Aqui o seu livro, como eu já falei, ele escreve todo esse aprofundamento, né? Ele escreve tudo como ele achava que deveria ser a nova Alemanha, segundo o pensamento dele, né? Bem, vamos lá. Em 1933, o prédio de Reichstag, parlamento alemão, foi invadido e os comunistas foram acusados de terem cometido esse crime. É claro que várias insatisfações, várias ocorrências acabaram acontecendo nesse período e Hitler, mais uma vez, acaba culpando os comunistas, entre todos aqueles que não eram do seu partido, culpando eles para que eles, fossem culpados e fossem menos pessoas a concorrer com ele o poder. Hitler promoveu a Alemanha à prática de expurgo. Bem, esse pedaço aqui já Hitler acontece o seguinte: há então uma eleição. O livro didático não fala assim, mas para que vocês possam entender, há então uma eleição no qual o marechal ele acaba então ganha então as eleições, né? Hitler concorre com o partido nazista, mas como a população ainda era meio desconfiada, acaba voltando então no marechal. O marechal vence, só que a pressão do partido para com o marechal acaba então dando o nome, exigindo que Hitler entre como ministro. E foi o que aconteceu. O marechal então deu esse passo terrível para a história, traz Hitler ao poder, então Hitler acaba tendo condições de manipular várias situações dentro da Alemanha, porque ele era o ministro, e acaba construindo várias situações que desestabilizaram totalmente, né? Bem, voltamos um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre a crise de 1929. A economia alemã vivenciou momentos de alta inflação e desemprego. Os Estados Unidos, em crise, cortaram antes desse período, os Estados Unidos, para estabilização econômica da Alemanha, os Estados Unidos vinha emprestando dinheiro para a Alemanha poder se restabelecer, né? A população estava morrendo de fome, ninguém queria ajudar, os Estados Unidos foi lá e começou a emprestar esse dinheiro a juro para que a Alemanha então se reestabelecesse. Só que o que aconteceu, essa grande crise em 1929 acabou então afetando até os Estados Unidos. E ao invés dos Estados Unidos continuar ajudando, ele retirou a sua ajuda e acabou cobrando a dívida, né? Pedindo que então a Alemanha viesse a pagar o que havia pedido para ele. Foi então que o Partido Nazista, aqui gente, acompanhando aqui, foi então que o Partido Nazista se aproveitou da crise e da fragilidade do povo e começou então a divulgar os seus ideais nazistas, né? No início dos anos 1930, com uma votação expressiva, Hitler chegou ao poder como primeiro-ministro. Como eu disse, o livro não cita isso, foi uma pressão ao marechal, né? Eleito como presidente na época, que ele conseguiu dar esse golpe. Bem, Adolf Hitler como chanceler. 1.13 aqui, gente, ó, para explicar bem direitinho. O número de desempregados era muito grande, a crise econômica estava instaurada no país. Os sindicatos antes tinham muita presença entre os operários, não tinham mais tanto prestígio agora, pois se mostravam incapazes de resolver o problema da economia. Como conseguiriam, né? No poder, Adolf Hitler e o Partido Nazista ganham então força e ele, com o ideal dele de visão, acaba então politicamente fazendo a cabeça dessas pessoas e elas acabam então, nesse momento de fragilidade, aceitando Hitler então como seu chefe maior, aonde ele acaba centralizando o seu poder. Meus queridos, vamos para o próximo vídeo então.